Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este vídeo aqui é para falar sobre algo que as pessoas sempre dizem a respeito do sacerdócio católico. As pessoas dizem assim, aqui nas redes sociais ou no meu dia a dia. As pessoas alegam o seguinte: o sacerdócio católico ele não existe porque vocês não são descendentes da tribo de Levi e vocês também não são dos filhos de Arão. Então, para ser sacerdote segundo a Bíblia, é necessário fazer parte, ou seja, ser da linhagem, ser descendente da tribo de Levi ou filhos diretamente de Arão. E como vocês não são descendentes nem de um nem de outro, então é impossível existir um sacerdócio católico. Então, logo, o sacerdócio católico é uma farsa. Então, meus amados irmãos, eu queria fazer esse vídeo para mostrar, não somente para essas pessoas que nos acusam disso, como também para católicos que talvez, ao ouvir algo desse gênero, fiquem em crise, se perguntando, será que realmente o sacerdócio católico não serve de nada, né? Por que é que tanta gente rejeita o sacerdócio católico? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, tome a sua Bíblia aí em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 7, o versículo será a partir do 11, versículo 11. Vamos tomando aí a Bíblia com calma, vamos refletindo, vamos percebendo o que é o sacerdócio católico e aonde ele se enquadra, né? Diz assim, versículo 11 da carta aos Hebreus: portanto, se a perfeição fora atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo. Então ele está dizendo, portanto, se a perfeição fora, ou seja, naquela época foi atingida pelo sacerdócio levítico, pois foi por meio do sacerdócio levítico, pois foi nele, no sacerdócio levítico, que se apoia a lei dada ao povo da antiga aliança. Aí ele diz, que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Então ele está dizendo, se existia uma perfeição na antiga aliança, por que necessidade, por qual necessidade teria aí a instituição de um novo, de um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Olha, não foi o sacerdócio católico, ele não é segundo a lei antiga, ele não é segundo o sacerdócio levítico. O sacerdócio católico não é segundo a ordem de Arão, mas é segundo o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele diz, versículo 12, mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Então, existia uma lei na antiga aliança e um sacerdócio. O sacerdócio antigo foi substituído por outro, porque não existia perfeição
naquele antigo sacerdote. Mudando o sacerdócio, muda também a lei. Versículo 13. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertence a outra tribo, da qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. Aqui, a nova lei, o novo sacerdócio, se refere a um outro que pertencia a uma tribo, da qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. É bem conhecido, de fato, que nosso Senhor surgiu da tribo de Judá. Então, o novo sacerdote é Jesus, que pertencia à tribo de Judá, da qual tribo nenhum membro se ocupou do serviço do altar. Tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. Então veja, Jesus é de uma tribo que não é da descendência de Levi, não faz parte da tribo, veja, Jesus não faz parte da tribo sacerdotal. Jesus não faz parte da ordem de Arão. Então, segundo a lógica que é dita para anular, segundo eles, o sacerdócio católico, alegando que os sacerdotes católicos não fazem parte da tribo de Levi e nem são da ordem de Arão. Se fôssemos usar esse argumento para anular o sacerdócio católico, estaríamos também anulando o sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque Jesus não é da tribo de Levi, Jesus não é da ordem de Arão, mas Jesus é sacerdote segundo uma nova ordem, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 11, terceira parte. Que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Então veja, meus amados irmãos, primeiro nós precisamos entender aqui duas coisas. O sacerdócio da nova aliança não é levítico, não depende da linhagem de Levi, nem muito menos da ordem de Arão. É um sacerdócio novo. O sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo é tirado da tribo de Judá, tribo da qual ninguém se ocupou dos serviços do altar. Mas, porém, da tribo de Judá, o Senhor Deus tira o seu filho e dá a ele o novo sacerdócio, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Veja o versículo 13, a abrogação de prescrição anterior. Então, a partir do versículo 15, nós vamos ver que o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, anula o sacerdócio antigo, que é inferior, e exerce um sacerdócio superior. Versículo 15. Mas claro, ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não segundo a regra de prescrição carnal, mas de acordo com o poder de vida imperecível. Pois, diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim sendo, está abrogada, ou seja, foi revogada
a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. Então, o sacerdócio católico é um sacerdócio baseado no novo e eterno sacerdote que é nosso Senhor Jesus Cristo. O novo e eterno sacerdócio de Cristo anula o antigo sacerdócio levítico segundo a ordem de Arão. E ele diz: de fato, a lei nada levou à perfeição, e esta introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Então Jesus é o novo sacerdote, o novo que substituiu o antigo sacerdócio levítico. Se estabelece uma nova aliança que substituiu a antiga aliança. Imutabilidade do sacerdócio de Cristo, ou seja, o sacerdócio levítico era mutável e por isso se muda, se abroga por um novo sacerdócio que é imutável e que é eterno, à semelhança de Melquisedeque, que é eterno. E veja, isto, versículo 20, isto não se realiza sem juramento. Então, não é por acaso, não foi que alguém se intitulou novo sacerdote, e nem Cristo mesmo fez isso, nem Jesus mesmo se auto-intitula novo sacerdote. Essa mudança ocorre, isto tudo se realiza não sem juramento, mas com juramento. Versículo 20, isto não se realiza sem juramento. No entanto, não houve juramento para o sacerdócio dos outros. Para ele, porém, houve o juramento daquele que disse a seu respeito: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Neste sentido, é que Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor, de uma nova aliança, de uma aliança que ultrapassa a antiga aliança. E além do mais, os outros tornaram-se sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Ele, Jesus, porém, visto que permanece para a eternidade, possui sacerdócio imutável. Por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre, para a eternidade, e para interceder por eles. Então, meus amados irmãos, o sacerdócio católico não é como o sacerdócio da antiga aliança. O sacerdócio católico é segundo a ordem de Melquisedeque. O que foi que Melquisedeque, sacerdote para o éon, sacerdote para a eternidade, ofereceu a Deus? Gênesis capítulo 14, versículo 17. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Saver, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque existia antes do sacerdócio de Arão, antes do sacerdócio levítico. Então, o sacerdote
Melquisedeque e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é eterno. E além de ser eterno, é superior. E veja que o sacerdote Melquisedeque e o sacerdócio segundo Melquisedeque, e Cristo é sacerdote segundo Melquisedeque, e os padres e os bispos católicos são sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, eles não oferecem animais em sacrifício. Eles oferecem aquilo que Melquisedeque ofereceu. E o que foi que Melquisedeque ofereceu? Gênesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque oferece pão e vinho. E Melquisedeque oferecendo pão e vinho, e sendo Cristo Jesus sacerdote da nova e eterna aliança, segundo Melquisedeque, vamos ver qual é a oferenda sacerdotal de Jesus dada ao Pai na nova e eterna aliança. Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesus, e tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então veja, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, nós vimos que a antiga aliança e o antigo sacerdócio era falho, não era perfeito. E por não ser perfeito, não podia durar eternamente. Então foi aí instituído um novo sacerdócio e um novo sacerdote. Um novo e eterno sacerdote foi instituído para abrogar, para revogar a antiga aliança. E quem é esse sacerdote? Jesus Cristo, que oferece como sacrifício ao Pai pão e vinho, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. E ele disse: fazei isto em minha memória. Lucas 22, versículo 19. E veja que isso perdura. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o próprio Paulo diz a respeito do novo e eterno sacerdote Jesus Cristo, que deu aos seus apóstolos esta ordenância, ou seja, ele mesmo ordenou na última ceia os seus apóstolos, dizendo para que eles fizessem o mesmo e eterno sacrifício ao Pai. E qual era o mesmo e eterno sacrifício ao Pai? Era o sacrifício semelhante, igual ao mesmo sacrifício que ofereceu o rei Melquisedeque, sacerdote eterno do Deus Altíssimo, pão e vinho. E por isso Paulo, que não estava na última ceia com Cristo, que não sentou à mesa com ele, que não foi ordenado diretamente por ele, mas depois por um dos seus apóstolos, né? Paulo diz, versículo 23 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue,
O Senhor Jesus tomou pão, igual Melquisedeque. Tomou pão. Melquisedeque toma em suas mãos pão. E depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, o novo e eterno sacrifício da cruz, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, assim como Melquisedeque fez: pão e vinho. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse aos seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo, o sacrifício da nova e eterna aliança. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Fazei-o em memória de mim. Então veja, meus amados irmãos, o sacerdócio católico, cada sacerdote católico não é um novo sacerdote, mas eles são apenas ministros do único, eterno e verdadeiro sacerdote que é Jesus Cristo. Vejam o que o Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 1544. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1554. Olha aqui. O único sacerdote Cristo. O único sacerdócio de Cristo. Veja, todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus. Então, todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus. Então, tudo que os sacerdotes faziam na antiga aliança era figura. Então veja, tudo que os sacerdotes da antiga aliança faziam era uma figura, um anúncio, né? E se encontra um cumprimento em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que eles faziam na pessoa de Cristo é que vai encontrar-se uma eficácia, um cumprimento, né? Por quê? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Mediador da salvação. Não é intercessor, porque tem gente que pensa que esse texto de 1 Timóteo 2,5 fala de intercessão. Aqui é mediação de salvação. Porque se Jesus fosse o único intercessor, nem o Espírito Santo seria intercessor. Nem o Espírito Santo, né? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14:18, que nós vimos, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10, 6:20. Santo, inocente, imaculado. Hebreus 7:16. Que com uma única oferenda levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Por uma só oferenda levou à perfeição todos aqueles que a ele se aproximam e são santificados. Hebreus 10:14. Isto é, pelo único sacrifício de sua cruz.
O sacrifício redentor de Cristo é o único realizado uma vez por todas. Por isso, os sacerdotes católicos não oferecem animais como ofereciam os levitas, não oferece punhado de flor com azeite e farinha como se oferecia os levitas e tantos outros sacrifícios que eram realizados. Por quê? Porque o sacrifício redentor de Cristo é o único realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da igreja. Então, o sacrifício de Cristo na cruz se torna presente no único e eterno sacrifício que a igreja oferece na Eucaristia, como ofereceu Melquisedeque, pão e vinho, né? O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Então veja, somente Jesus é sacerdote. Não existe outro sacerdote. É o catecismo da igreja que diz: somente Jesus é sacerdote para sempre. E ofereceu uma vez por toda o seu corpo e o seu sangue no altar da cruz. Mas na ceia, na última ceia, Jesus oferece pão e vinho, que é as oferendas do seu sacerdócio, que é segundo o sacerdócio de Melquisedeque, Gênesis 14, 18, que trouxe e ofereceu a Deus pão e vinho. E este único oferecimento de corpo e sangue em forma de pão e vinho, ou seja, sacrifício incruento, sem derramamento de sangue na última ceia, é o mesmo e eterno sacrifício. Então, quando o sacerdote católico toma em suas mãos pão e vinho, ele faz o mesmo que fez Melquisedeque diante de Deus. Oferece a Deus em sacrifício pão e vinho. Este pão e vinho oferecido em sacrifício é o mesmo pão e vinho que Jesus Cristo ofereceu na última ceia e que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é a nova e eterna aliança. E todas as vezes que vocês fizerem isso, fazer isto em memória de mim. Ou seja, façam isso como eu mesmo fiz, como eu mesmo estou fazendo. E se fará presente, transubstanciado na frente de vocês, no altar, se fará presente o meu corpo e o meu sangue, chagado, ferido, entregue, morto, sacrificado no altar da cruz. Então, meus amados irmãos, este é o sacerdócio católico. O único sacerdote é Cristo Jesus. Mas nós, os leigos, participamos desse sacerdócio graças ao batismo, e por isso é chamado sacerdócio leigo. E existe o sacerdócio ministerial, aqueles que foram ordenados, aqueles que se fizeram, ou melhor, aqueles que foram feitos pela ordem dada por Jesus aos seus apóstolos, ministros do único e eterno sacerdote que é Ele mesmo, Jesus Cristo. Deus abençoe você, fica na paz e não tem como negar. Existe uma nova e eterna aliança no corpo e no sangue de Cristo, na Eucaristia, a exemplo, segundo a ordem de Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho. Deus abençoe você, fica na paz, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito,
compartilha com os teus amigos e vamos mostrar que o sacerdócio único de Cristo subsiste, né? Ainda existe e está presente nos ministros do seu sacerdócio, os bispos e os padres. Deus abençoe você.